Olá, bem-vindo, bem-vinda, caríssimo ou caríssima estudante, ao nosso curso de especialização em mineração e meio ambiente. Eu sou o professor Sérgio Martins e nesse curso eu sou responsável pelo componente metodologia da pesquisa. Nessa aula nós vamos falar sobre o processo de produção do conhecimento científico. Antes de iniciar, eu gostaria de reforçar aquela ideia de que o conhecimento científico é uma relação e não um produto. O conhecimento nasce da relação entre o sujeito que deseja conhecer, que precisa conhecer, que quer saber mais, em relação com o objeto do conhecimento, que é a realidade, o fato ou fenômeno que ele deseja compreender mais. Nessa aula nós teremos os seguintes itens: o método científico, falaremos também sobre a epistemologia da ciência, sobre o processo da pesquisa científica e, por fim, sobre o projeto de pesquisa. O que é método científico? Método significa caminho. Caminho que leva a um destino desejado. O destino desejado de um cientista é alcançar as respostas que ele procura. O método científico, como já dissemos, é a alma do processo de produção do conhecimento científico. É o que distingue o conhecimento científico dos demais tipos de conhecimento. Há vários tipos de método científico. Vamos ver. O método indutivo, o método dedutivo, hipotético-dedutivo, método dialético. Sobre esses tipos de método, vocês encontrarão mais informações na leitura da apostila. Eu vou falar aqui rapidamente do método sistêmico ou abordagem integrada. O método sistêmico ou da abordagem integrada é aquele segundo o qual o pesquisador enxerga a realidade como uma totalidade sistêmica, ou seja, uma realidade que é constituída de partes que são interligadas e são interdependentes. Essa é uma forma de enxergar a realidade e essa forma de enxergar tem repercussão no modo como o cientista formula e busca resposta às suas questões. Então, o método sistêmico ou da abordagem integrada é apenas uma forma, um outro caminho, um caminho possível de se estudar a realidade. O que vem a ser epistemologia? Vamos a um exemplo. A geografia é uma das áreas mais antigas, uma das áreas de conhecimento mais antigas da humanidade. E nem sempre foi ciência. Ela veio se tornar ciência muito recentemente, no século XIX. E só se tornou ciência depois que atendeu a alguns requisitos que são exigidos de toda a ciência. Por exemplo, ter um objeto próprio de investigação. Não precisa ser exclusivo, mas precisa ser próprio, precisa ser adotado por essa área de conhecimento como seu objeto de estudo. Essa área de conhecimento precisa também ter um corpo teórico, e esse corpo teórico é constituído das teorias que são produzidas pelos pesquisadores, pelos estudiosos dessa área de conhecimento. Esses três elementos que são fundamentais a toda e qualquer ciência, quando nós estamos preocupados em validar isso, em buscar a validação desses elementos, para que uma área de conhecimento seja reconhecida como ciência, nós estamos no campo da epistemologia. A epistemologia, portanto, nada mais é do que a construção, a distinção e validação de uma ciência. A ciência, portanto, em constante renovação, está o tempo inteiro em processo de pesquisa. É a pesquisa científica que oxigena o conhecimento científico, que o renova e o faz evoluir. Vejam que na sua epistemologia, processo nada mais é do que uma série de ações ou operações que visam um resultado. Então, o processo da pesquisa científica nada mais é do que um encadeamento de ações, de etapas que visam um resultado esperado. Em se tratando de pesquisa científica, o resultado esperado nada mais é do que as conclusões, nada mais é do que a renovação do próprio conhecimento científico. É fundamental saber que a prática científica não se limita apenas à parte operacional, aquela em que o cientista vai a campo, faz os experimentos, coleta os dados, leva para o laboratório ou leva para o escritório, tabula e chega aos resultados. Não se limita apenas a isso. Fazer ciência é muito mais
né, do que isso. Fazer ciência é compartilhar de uma visão da realidade que só quem faz ciência realmente entende, né? É sempre um pensamento orientado para questões, um pensamento devotado a buscar novas explicações, novos entendimentos. É o pensamento de uma pessoa que não se satisfaz com as explicações que consegue, com as explicações que são produzidas. Ela está sempre buscando ir além. O cientista é um eterno insatisfeito com as teorias que gera. É importante nesse momento, em se tratando de processo da pesquisa científica, fazer uma distinção entre método e metodologia. Não são a mesma coisa, mas estão intimamente ligados. A orientação do pesquisador sobre o caminho que ele vai seguir, e o caminho que ele vai seguir contempla aquilo que ele enxerga da realidade, o modo como ele enxerga a realidade, o caminho que ele vai seguir na busca pelas respostas às suas indagações, diante do fenômeno que ele quer compreender, ou diante da realidade que ele quer compreender, a isso damos o nome de método, como já vimos. Esse é o método científico, é o método utilizado na pesquisa. Mas o processo da pesquisa é um processo de planejamento. Não se faz ciência sem organização e planejamento. A ciência não evolui com o acaso, com a casualidade, com a espontaneidade, não evolui assim, ela evolui através de uma ação planejada, de uma ação organizada. É importante distinguir método e metodologia. Método e metodologia não são a mesma coisa, mas estão intimamente ligados. Quando nós tratamos da orientação do pesquisador, do modo como ele enxerga a realidade, né, do modo como ele quer tratar essa realidade, nós estamos falando do caminho que ele quer seguir, né, do caminho que ele quer seguir até alcançar os seus resultados. A este caminho damos o nome de método. É o método científico ou o método da pesquisa. O processo da pesquisa implica planejamento, ou seja, a elaboração de um projeto de pesquisa. Acredito que você já ouviu falar de projeto de pesquisa. A organização das etapas da pesquisa, ou seja, no momento em que o pesquisador define todos os seus passos, ou seja, os passos que ele irá seguir e que são descritos no seu projeto, né? Há esse conjunto de passos onde se define as técnicas, os instrumentos de coleta, os processos de tabulação, né? E até o método ou os métodos científicos que o pesquisador irá adotar na sua pesquisa. Nós estamos falando da metodologia da pesquisa. Nesse sentido, a metodologia nada mais é do que um elemento indispensável do projeto. E a depender da área de conhecimento, a depender da complexidade do fenômeno a ser estudado, o pesquisador poderá adotar um ou mais métodos de pesquisa. A metodologia, portanto, não é propriamente o estudo do método, embora a etimologia sugira isso, né? Mas encerra a preocupação das ciências em definir métodos, técnicas de pesquisa que assegurem a validade ou o reconhecimento dos seus resultados. Saiba que nesse curso de especialização em mineração e meio ambiente, você terá que fazer um trabalho de conclusão de curso. Entre as opções está exatamente a produção de conhecimento científico ou a apresentação de um produto científico. E para isso você terá que fazer um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é o resultado do planejamento do processo de produção do conhecimento científico. Ou seja, você terá a oportunidade de fazer um pouco de ciência. Na apostila você encontrará orientações sobre como elaborar um projeto de pesquisa. Leia, pense e qualquer dúvida eu estarei à disposição. Antes de concluir, eu gostaria de deixar uma mensagem e essa mensagem tem a ver com o próprio espírito científico, que apesar de ser organizado, planejado, buscar resultados que são esperados, a ciência não evolui sem a imaginação humana. A imaginação, portanto,
é mais importante que a ciência porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Albert Einstein. Um grande abraço.